Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Truques e Dicas. Eu sou Cosme Oliveira e eu estou aqui, pessoal, para trazer uma informação para vocês, né, usando até uma dúvida que um amigo meu me perguntou essa semana. Ele pediu para me dar uma olhada no computador dele, porque o computador dele estava muito lento, ele estava tentando jogar alguns jogos que tinha no PC e não estava rodando bem, e pediu para me dar uma olhada. Então, pessoal, eu percebi o quê? Que ele havia instalado jogos no computador dele, jogos que não eram assim ideais para aquele computador. O computador dele não era um computador ruim, porém não era nenhuma Ferrari. Então ele colocou jogos que estavam forçando a máquina, vamos dizer assim. Tá? Então eu expliquei a ele por que a máquina dele estava causando aquilo, né? Que ele não poderia estar instalando certos jogos, tal, a não ser que ele, né, futuramente fizesse uma melhoria na máquina e outros, né, outros itens, outras coisas que eu expliquei para ele. Então eu falei assim, pô, eu vou até aproveitar e vou fazer um vídeo, vou botar lá no canal sobre isso. De repente o pessoal tem dúvida, né? O pessoal tira. Então esse vídeo aqui é para falar sobre o quê, né, diretamente? Sobre, né, os problemas que podem ocorrer caso vocês instalem um jogo pesado num PC de médio porte. Tá? Isso pode levar a problema de desempenho. Então, o vídeo aqui é para isso, ok? Eu espero que ajude vocês, tá? Que eu acredito que muitos, né, às vezes ficam com dúvida por que o PC está lento, por que não está rodando as coisas direito. De repente, essas dicas que eu vou falar aqui podem ajudar vocês. Ok? Antes de continuar o vídeo, eu peço aí, como sempre peço a vocês, que vocês deixem um like aí, um joinha para dar uma força no canal, para a gente poder manter o canal no ar. Eu sei que eu não tenho colocado tantos vídeos no canal, é falta de tempo mesmo, tá, pessoal? Mas, de vez em quando, eu boto uns vídeos aí legal pro pessoal. Por isso que eu peço sempre que vocês se cadastrem, se inscrevam, compartilhem, né? E sempre coloquem um comentário, bota só lá assim, pô, o vídeo foi legal, gostei, me ajudou. Isso dá uma força, deixar um like dá uma força bem legal pro canal. Ok? Vamos lá, então, ao nosso vídeo. Bem, pessoal, como eu estava falando com vocês, né, o vídeo é sobre, né, problemas que podem ocorrer no seu computador quando você coloca jogos que seu computador, né, normalmente não suportaria. Tá? Então, instalar um jogo, pessoal, em um PC, um jogo pesado, tá, pessoal, em um PC de médio porte, isso pode levar, como eu falei, a problemas de desempenho. Tá? Pode estar levando a problemas de desempenho, como lentidão, pode acontecer travamentos, queda de FPS, que é quadros por segundo, né? Isso acontece porque, pessoal, o jogo ele pode exigir mais recursos do que o seu computador consegue fornecer. Especialmente, pessoal, se a placa de vídeo, o processador ou a memória RAM do seu computador não for potente o suficiente para aquele tipo de jogo. Vocês têm que ter, né, sempre isso em mente. Tá? Então, o que pode acontecer nesses casos? O jogo pode rodar com muitos atrasos, tornando aí a experiência sua com o jogo frustrante, né, e impossível de jogar de uma forma assim bem fluida. Tá? Pode acontecer travamentos, o computador pode congelar ou travar durante o jogo, exigindo aí que você até reinicie o sistema. Tá? Você pode ter também muita queda de FPS, tá? A taxa de quadros, né, por segundo, que é o famoso FPS, pode cair assim drasticamente, tá? Especialmente em áreas que tem assim, muitos detalhes ou durante cenas aí de ação do jogo, o que vai, claro, resultar em uma jogabilidade, né, instável. Você não vai conseguir jogar legal. Tá? E o pior, pessoal, pode também ocorrer superaquecimento, tá? Superaquecimento aí no seu PC, porque jogos pesados, eles podem exigir muito dos componentes do PC, levando ao superaquecimento da tua CPU ou mesmo da tua GPU,
que é no caso do seu computador, né, do seu processador e da sua placa de vídeo. O que pode, inclusive, pessoal, isso é mais importante, tá? Que vocês têm que ter bastante atenção, pode, inclusive, danificar os componentes a longo prazo, ou até curto prazo, dependendo do problema, tá? Porque o que acontece? Vai estar causando, vocês vão estar fazendo um uso excessivo de recursos, tá? Como assim? O jogo ele pode consumir, né, muitos recursos do sistema, como memória RAM e espaço no disco rígido, tá? Afetando assim o desempenho, né, de outros programas e execução que você esteja utilizando aí no computador, tá? Aí você pergunta, tá, mas aí o que a gente poderia fazer se nós não temos um computador de última geração? Como é que a gente poderia fazer para jogar? Simples, pessoal. O que é que vocês devem fazer? Antes de você instalar um jogo, você tem que sempre verificar os requisitos mínimos e recomendados daquele jogo para garantir que seu PC seja compatível, tá? De acordo com as especificações do jogo, do seu próprio computador, tá? Você precisa também estar atento às configurações gráficas, tá? Diminuir, às vezes, aí, a qualidade gráfica do jogo, tá? Pode melhorar o desempenho dele, de repente, numa máquina mais fraca. Mas pode, claro, comprometer aí a tua experiência visual, tá? A sua imagem não vai ficar aquela, beleza, mas, de repente, dá para você utilizar. Atualizar drives, pessoal, também ajuda. Manter os drives da placa de vídeo atualizado pode, de repente, aí, otimizar o desempenho e até mesmo a compatibilidade do jogo. Tá? Se de repente você está com muito programa aberto também na hora que você está jogando, você pode também fechar programas desnecessários. Tá? Fechar programas aí em execução pode liberar recursos, tá? Recursos do sistema, né? Para o jogo. Tá? O importante também é você sempre considerar um upgrade. Tá? Se você pretende jogar jogos pesados no seu computador, assim com muita frequência, pode ser necessário você, né, considerar fazer um upgrade no seu computador. De repente, se você tem lá seu computador possui HD rígido, você colocar um SSD, entendeu? Aumentar a quantidade de memória, botar ele com mais memória, botar uma placa de vídeo melhor, com mais gigas, né? Uma placa de vídeo que tenha mais gigas, para poder ter um desempenho melhor. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, básico. Tá? Se você tem um PC, vamos dizer que você tem um PC com uma placa de vídeo antiga, tá? E um processador aí, né, de médio ou baixo custo, médio, vamos botar aí. E você tenta rodar um jogo, deixa eu ver um jogo aqui, qual jogo que eu poderia estar... o Red Dead, como é que é aquele jogo, cara? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2. Eu vou botar o nome dele aí, porque eu sou horrível para falar pronunciar em inglês. Mas meu filho joga esse jogo aí eu vou, né, usar ele como exemplo. Tá? As configurações desse jogo são altas. Tá? Então, é provável que você experimente os problemas todos que eu mencionei antes aí. Tá? Se você botar um jogo desse num processador, uma placa de vídeo antiga, tá? Um processador não, perdão, pessoal. Um computador com processador antigo, né? De baixo custo ou médio custo, e uma placa de vídeo antiga. Tá? Você, no entanto, né? Vamos botar assim, se você diminuir, tá, a qualidade gráfica do jogo e fechar alguns programas, pode ser, tá? Pode ser que você consiga jogar com um desempenho aceitável, tá? Mas claro que não vai ser um desempenho, né, no máximo, tá? Não vai ser no máximo, mas pode ser um desempenho aí aceitável para o jogo. Entenderam, pessoal? Então, vocês têm que ter muito cuidado ao instalar jogos em computadores, tá? Eu recebo muito computador de vizinhos, de pessoas que me indicam, dizendo que o computador está lento, que o computador que não está conseguindo... Até, pessoal, já recebi aqui pessoal reclamando de não conseguir usar o Word,
e Excel porque está lento, porque não abre, porque isso, porque aquilo, não consegue entrar direito na internet, no computador. Quando eu vou ver, tá? Vamos botar um exemplo assim, a pessoa comprou um Fusca e quer andar como uma Ferrari. Não tem como, pessoal, não vai conseguir. Se você tem um computador baixo, de baixo custo, você nunca vai conseguir jogar jogos pesados. Vai dar sempre problema, não só no jogo, como no seu computador. Tá? E o problema maior disso, na minha opinião, é o superaquecimento. Porque um processador que ele não foi feito, tá? Que ele não foi feito para rodar jogos pesados, se você tentar jogar, forçar, tá sempre forçando a jogar, o que acontece? Ele vai estar trabalhando muito além da capacidade dele. Isso vai fazer com que ele superaqueça demais. E isso, numa má sorte extrema, pode até queimar a placa de você, acontecer alguma coisa ruim no computador, vocês terem que montar outro. Então, antes que isso aconteça, tomem sempre cuidado com isso. Com os jogos que você coloca, procurem ver qual é a configuração do seu computador, quais as configurações do jogo, o que o jogo necessita para rodar no mínimo, o que o jogo precisa no mínimo para rodar de uma maneira aceitável. Vê se aquilo que o jogo precisa, se o seu computador tem condição de fornecer. Se não tiver, não usa. Porque isso pode trazer um prejuízo futuro para vocês. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que ajude a vocês aí. Tá? Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, né? Compartilhem, deixem seu like, deixem sempre um joinha para dar uma força. Coloque algum comentário se gostaram dessa postagem, se ajudou vocês em alguma coisa. Porque isso não só ajuda o canal a ficar no ar, como eu também fico sabendo se vocês gostaram. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem também, que com certeza eu vou responder a vocês. Tá? Se vocês me perguntarem algo que foge do meu conhecimento, vocês podem ter certeza que eu vou correr atrás para trazer aquela resposta para vocês de forma concreta e clara. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E logo, logo nós nos vemos em mais um vídeo do canal Truques e Dicas. Valeu!